Vamos de resumão? Vamos do resumo da madrugada pós-formação da segunda batalha do Estrela da Casa. Resumo, Estrela da Casa de hoje. Madrugada, tem casal movimentando o edredom e choro. Casal, gente, a Una e o Matheus tão que tão, hein? Misericórdia. Após formação da batalha, Gael Witt foi pauta entre alguns participantes. Dinâmica será na terça-feira. Olha só. Madrugada depois de uma votação nunca é tranquila, e alguns participantes do Estrela da Casa não esconderam sua atenção após a formação da segunda batalha. Rodrigo Garcia, que foi votado pela casa inteira, caiu no choro depois do programa ao vivo. Ele chegou a se desculpar com a mãe por qualquer erro que tenha cometido dentro do reality. Ele chorou muito ontem sozinho lá, né? Só que eu falei aqui ontem no canal também. Achei que a postura dele no ao vivo foi ridícula. A postura do Rodrigo foi péssima, porque já estava todo mundo macetando ele ali por conta do episódio. É polêmico, é complicado, tem gente que acha que não é para tudo isso, a questão do Gael ter se sentido ofendido da maneira que ele se sentiu. Fato é que é inapropriado, independente se o Gael aumentou ou não a situação, fez um VT ou não com a situação, não se faz esse tipo de coisa. Então o Rodrigo está errado nessa situação. Quando ele chega e recebe os votos da casa inteira, ele fica ali sorrindo o tempo inteiro, debochando, inclusive, sorrindo, debochando, né? Sorrindo de boa, não, sorrindo, debochando o tempo inteiro. Quando recebe os 10 votos, Ana Clara declara ele o mais votado ali, o terceiro integrante da batalha. Ele chega e fala isso aí, sabia que ia ter, bati recorde, kkk, sabia que ia em mim. Na hora dos 30 segundos para defender a permanência, ele chega e fala, quem é de vidro que se quebre, kkk. E ridicularizando, talvez, o sentimento ali do Gael. Dizendo, talvez, que o Gael estava sendo fraco, talvez, ou qualquer coisa, estava debochando. Independente se não foi um ataque exclusivo pro Gael, ele estava debochando da situação como um todo. Então foi ridículo, cara. Foi chamado atenção pela produção. O Gael foi chamado pela produção também. Todo mundo votou nele ali usando essa justificativa, falando sobre o episódio, sobre esse triste episódio que ele, né, fez na última festa. Não estou nem entrando no mérito se precisava ou não de tamanho alarde. Não estou nem entrando nesse mérito. Tá? A questão toda ele foi muito debochado, sendo que ele estava errado. Foi debochar duas vezes, quando foi consagrado ali o mais votado e quando teve a oportunidade dos 30 segundos, também debochou da situação. E aí depois chega e chora. Cara, além de tudo é burro. Usasse o ao vivo para aproveitar e ter um mínimo de humildade ali, para se conectar com o público. Mostrasse um pouquinho de humildade ali com o público, falasse, não, realmente eu vacilei, achei que eu tinha liberdade, falasse qualquer coisa, achei que não ia ter um problema, era uma brincadeira que é comum entre eu e meus amigos, sabe? Eu, por exemplo, tenho liberdade com alguns amigos para fazer esse tipo de brincadeira, e esses meus amigos também têm liberdade para fazer isso comigo. Com os meus amigos, com o ciclo de amigos que eu sei que é permitido fazer esse tipo de coisa. Agora, não, né, e outra, dentro de um reality, gente, também sempre é muito mais delicado. É burro, além de tudo é burro essa galera, né? Porque eles fazem coisas, gente, dentro desse reality, a gente já falou isso algumas vezes aqui, que é sério, a única explicação é que essas pessoas nunca assistiram reality. Só que é estranho, né? Como que alguém entra num reality sem nunca ter assistido, né? Você quer, ou pelo menos estudar um pouquinho, o mínimo que seja, sobre o que já aconteceu em outros, polêmicas, coisas, conversar com alguém que assiste de reality, falar, cara, me dá uma dica, alguma coisa do tipo que eu faço, que eu não faço. Cara, assim, conversem comigo, gente. Você que vai entrar no reality, me chama no privado lá no Instagram e fala, Dalton, vou entrar no reality. Quanto que é uma assessoria sua pra gente trocar uma ideia, alguma coisa do tipo? Claro, não tô falando que vai ser o ganhador a pessoa que conversar comigo, mas esse tipo de coisa a pessoa não vai fazer. Encostar na pessoa, bater na bunda da pessoa, perseguir o amiguinho, mijar em prova de resistência, umas coisas básicas que a gente vê acontecendo nesse reality que eu falo, mano, enfim. Aí, ó, vamos lá. Entre Luca e Nicole Louise, o assunto da vez foi Gael Witt. A humorista, que é a Nicole, declarou que apesar de gostar do ator, não confia muito nele. Todo mundo ali, gente, tem um pé atrás com o Gael. Todo mundo. Eles falam direto sobre isso. A Nicole várias vezes fala sobre isso, sobre se incomodar com algumas brincadeiras também dele. O sertanejo concordou, o Luca,
e ainda disse que o colega de confinamento é falso. Pelo visto, alguém foi dormir com a orelha quente. Ó, e ao falar do nosso casal... Não, e o que falar do nosso casal Maúna, que é Matheus e Una. Matheus Torres e Una seguem bem apaixonados, inclusive já estão falando até sobre o futuro da relação depois do programa. E terminaram a noite movimentando bem o edredom. Eles têm feito isso numa frequência ali, né? Um pouco intensa, vamos dizer assim. Vamos lá então, meu povo. Ó, começando o resumão. Matheus e Una movimentam o edredom e planejam o futuro. Meu Deus, os participantes dormiram cedo na madrugada dessa segunda-feira. Nem todo mundo. Matheus e Una movimentaram o edredom antes de caírem no sono. Antes, os pombinhos conversaram sobre o futuro da relação. Una X revelou que o mineiro conhecerá uma versão melhor dela fora do programa. De acordo com a faxineira, ela ainda está um pouco travada. Só que aos poucos eu vejo que eu estou me soltando mais. Mesmo assim, eu creio que lá fora você vai ter uma versão melhor minha. Em relação a ser muito carinhosa, muito mais tudo, disse a cantora, né, a Una falando. Ou seja, né, continuaremos lá fora, né? Logo depois, Matheus perguntou onde Una pretende morar depois do reality. A faxineira disse que estava ficando na casa de uma amiga no Rio de Janeiro, mas que adora São Paulo, onde o parceiro vive, onde Matheus vive, né? O mineiro revela que o relacionamento à distância não funciona para ele, já dizendo já, né, ó, né, se quer ficar junto comigo, a questão da distância precisaremos resolver. É complicado mesmo, namoro à distância é complicado, gente. Não. Eu acho que agora não é o momento para ficar preocupado sobre isso também. Sempre fico pensando nessas coisas. Não pensaria se eu não te curtisse tanto e não pensasse em algo fora daqui. Porque para mim, sendo muito honesto, coisa à distância não funciona. Olha só, hein? Ainda no início da madrugada, Una foi aplaudida por ter sido a hitmaker da semana, e Matheus Torres ficou bem contente com a conquista da sua amada. A música dela, né, Pilantra, teve mais de 600 mil reproduções. Ela ficou em primeiro lugar. O Luca, que foi hitmaker na semana passada, ficou em segundo lugar. Então Una se tornou a hitmaker da semana, o que é legal, tá? Porque seria chato se fosse o Luca novamente. Ia dar muitos indícios ali para dentro da casa. Ia dar não é, ia ficar muito óbvio de alguma forma que ele é o favorito, ou a galera ia acreditar que ele era o favorito lá dentro, o que pode estragar o enredo, pode estragar o reality, porque algumas pessoas meio que relaxam quando acontece isso, né? Tipo, já não vai ser eu mesmo o ganhador, pra que me esforçar para ganhar prova, para fazer jogadas e para fazer alianças e para movimentar o game. E aí fica um jogo chato de assistir. Então eu gostei que não foi o Luca quem ganhou o segundo hitmaker. Eu fiquei mais feliz dela ser do que se eu fosse hitmaker. Tô até arrepiado, tô muito feliz, disse o Matheus sobre a esposa dele. Vamos falar assim, né? Dá para confiar no Gael? A pauta. Conversando com Una X, Nicole Louise faz uma confissão sobre Gael Witt. Apesar de gostar do ator, a brasiliense disse não confiar nele. Ela sempre começa a Nicole ela fala muito do Gael, ela não confia no Gael. Eu também, gente, não curto muito o estilo do Gael, no sentido, eu acho ele muito debochado. Ele é aquela pessoa que fica falando, sorrindo o tempo inteiro, mas não é um sorriso de carisma, é um sorriso de deboche. É um sorriso de, tipo, superioridade. Eu percebo isso muito nele. É algo muito similar ao que Pablo Vittar faz, que é a inspiração dele. Até a gente comentou isso aqui em alguns Adalto Convida, que a gente fez na semana passada, sobre a personalidade deles. E o Gael, ele é Pablo Vittar o tempo inteiro, no jeito de ser. A primeira música que ele apresentou é da Pablo, ele imita os trejeitos, ele usa os memes. Então, o que não é um problema, entendeu? A questão é que a personalidade dele a gente não consegue ver, porque a personalidade dele é a personalidade de outra pessoa. Ele pegou assim, uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você meio que ser a pessoa 24 horas por dia praticamente. E é o que eu sinto nele. Então é um deboche, é um sorrisinho, é uma coisa de superioridade. Tem que ter dicção para falar isso. E isso acaba desconectando as pessoas. E todo mundo lá dentro percebe isso e não suporta. Tá? Alguns verbalizam, outros não verbalizam, mas a gente percebe. Tipo o Nick, por exemplo. O Nick não aguenta mais o Gael. O Nick, esse daqui, ó, no cantinho. Ele não aguenta mais o Gael.
O Gael tá cantando, o Gael tá falando, o Gael tá falando. Ele coloca a mão no rosto, ele abaixa a cabeça, ele não aguenta mais. Ó, e aí, a Nicole, que sempre tá reclamando do Gael, ela sempre usa essa introdução. Tipo, ah, eu adoro ele, mas. Ele é maravilhoso, mas. Sempre assim, né? Ó, ele é muito talentoso, mas para você confiar é muito difícil. Eu não consigo confiar no Gael, por mais que eu veja que ele é um menino do coração bom, sabe? Eu tinha algumas questões sobre ele, disse a Nicole ali pra Una. Mais tarde, Nicole voltou a falar de Gael, dessa vez com Luca. A humorista declarou que acha o ator muito influenciável. Já o sertanejo acredita que o jovem é político e falso, disse o Luca sobre Gael. Rodrigo caiu no choro após os 10 votos. Rodrigo Garcia levou 10 votos durante a formação da segunda batalha, ou seja, a casa inteira escolheu o garçom para Berlinda. Todos votaram em Rodrigo. Ao defender a sua permanência, Rodrigo garantiu que tem muito mais para mostrar. A gente tem muito mais a mostrar musicalmente, a gente não se apresentou ainda, e as próximas músicas estão muito boas, disse. Não colocaram tudo o que ele disse, né? Além disso, ele disse, beleza, aqui perfeito. A gente tem muito mais a mostrar musicalmente, a gente não se apresentou ainda, né? Ele não, agora ele vai se apresentar no festival amanhã, mas ele não tinha se apresentado ainda, e as próximas músicas estão muito boas, disse ele. É, só que ele também falou quem é de vidro que se quebre, debochando da situação ali que todo mundo pontuou sobre o episódio da festa. Logo depois, o cantor caiu no choro, depois do programa. Sozinho na área externa, Rodrigo Garcia pediu desculpas para a mãe. Ó, mãezinha, me perdoa se eu magoei a senhora. Em nenhum momento eu quis magoar a senhora, foi quem mais me apoiou, disse o Rodrigo chorando ali do lado de fora. Acho que ele falou assim, deixa eu manter a pose aqui no ao vivo, para não ficar feio, mas acho que ficou feio, sim. Seria mais bonito se ele tivesse até desmoronado no choro no ao vivo do que ter debochado da situação. Não estou falando que ele também tinha que ter chorado ao vivo, não. Não precisava do choro. Agora, o deboche dele ali que eu achei pesado, achei desnecessário, sendo que ele estava errado na situação, né? Então, tá aqui. Esse foi o resumo da madrugada. Cadê? Essa foto que eu gosto de colocar do resumo aqui da madrugada. Esse frame aqui ficou legal. Ó, a lágrima do Rodrigo. O casal, Una e Matheus, sempre ali, gente, pelo amor de Deus. Sempre, toda noite acontece, hein? Cadê meu povo?